Fala galerinha! Antes de começar o vídeo, só queria pedir para vocês o seguinte: deixem um like, comentem, por favor. O alcance do canal tá bem pequenininho, eu gostaria que tivesse um alcance maior. E se você é a favor que eu continue estudando e passando gratuitamente tudo que eu aprender para vocês, principalmente para quem está começando aí, como se fosse uma espécie de curso mesmo que eu vou fazer, mas de forma gratuita, né? Vou passar todos os detalhes do que eu aprendo sempre. Então deixem o like, comentem aí para ajudar que o canal tenha mais alcance e viabilizar esse projeto. Ok, então vamos lá. Hoje, né, assim como no vídeo anterior, caso vocês não viram, eu peço que vejam, porque é um vídeo bastante legal, a arte ficou muito foda, e ainda continuamos com exercícios de cópias, né, de mangakas que eu considero extremamente brabos no que fazem. Hoje eu escolhi o mestre dos mestres, o lendário, o brabo, o sei lá, cara, imagina o maior adjetivo aí de fodelância que existe, é o cara, não tem como, Akira Toriyama. Simplesmente o criador de Dragon Ball, cara. Se você for em qualquer canto do mundo, você vai achar alguém que já ouviu falar de Dragon Ball, que conhece o Goku, que conhece o Vegeta, que conhece o Piccolo, que sabe o que é um Kamehameha. Enfim, é uma obra que não deve de maneira nenhuma ser subestimada, tanto na criação de personagens, forma de contar história e por incrível que pareça, tem gente que subestima a arte, o traço de Akira Toriyama. Se você fazer isso, sinto muito em informar você, jovem. Você é um tolo. Ninguém se torna uma lenda. Ninguém é chamado de mestre numa arte que faz à toa. E você pode criticar o que você quiser na sua vida, mas subestimar alguém que alcançou uma excelência tão grande, que é chamado de mestre por pessoas que entendem e vivem da área, então você está sendo... The joke is on you. Entendeu? Enfim, eu copiei um painel, né, de uma capa, parece que era uma capa, né, que eu achei no Pinterest, e é o seguinte: não foi exatamente um exercício de cópia que eu copiei exatamente igual eu vi a pose que o Goku tava, né? E eu fiz do meu jeito. Por exemplo, o braço dele, principalmente o braço direito dele, a mão nem aparecia. Eu fiz questão de inserir, inclusive eu vou arrumar essa mão aí. Essa mão ficou parecendo a mão do Coisa, né? Do Quarteto Fantástico, mas é por quê? Por quê? Porque esse, meus amigos, eu falo, você está vendo aí, você está vendo o famoso rascunhão. No rascunho, eu queria ser uma máquina que já está fazendo perfeitamente o primeiro traço. Tem gente que consegue, né? Mas eu ainda não. Venho com muitas décadas de treino, ainda sou dependente do famoso rascunho, e você não deveria se envergonhar pelo rascunho que você faz. É graças ao seu rascunhão que a arte vai sair bonitinha no final. Enfim, o que eu tenho para falar do traço de Akira Toriyama? Eu fiquei impressionado, porque uma coisa é você ler o seu mangazinho e falar, nossa, que historinha bacana. Outra coisa é você fazer um exercício de cópia, estudando, imaginando como que o autor pensou, a forma como ele fez na hora de desenhar. E eu pude observar que a maneira como que o Akira simplifica a anatomia, que ele estiliza a anatomia humana, principalmente porque o Goku, o cara é basicamente um fisiculturista, né? Inclusive na arte original, o meu Goku ainda tá mais slim um pouco, ele é um pouquinho mais seco e musculoso, mas mais seco, né? Mais fino um pouco. No mangá, nessa parte aí, o cara, te falar, não tá ficando ferro mesmo. O cara tá gigantesco. Enfim, para fazer isso, né, sem o personagem parecer um amontoado de músculo ambulante, exige muito conhecimento de anatomia e como simplificá-la. Eu aconselho a todos vocês que deixem de lado o preconceito e estudem o traço anatômico do Akira, e principalmente não, mas também a forma como que ele compõe o painel e o cenário. Esse desenho não tem um background, mas eu vou estudar mais, vou me dedicar a estudar a obra desse cara
porque os backgrounds, a composição do painel são muito bem feitas. Você não cansa de olhar, cara, é muito bonito. E somado também a maneira como que essa lenda fazia, né, a quadrinização dos combates. Cara, sinceramente, não sei se hoje em dia tem alguém que faz igual, não, viu? Sinceramente, a maneira como que ele compõe os movimentos de luta, né, a sequência de luta, a coreografia, tava buscando a palavra aqui no fundo da minha mente, pra mim é a melhor coisa do Dragon Ball, você acompanhar uma porrada da boa. Então é isso aí, ó. Nesse momento aí eu estou ainda mexendo na mãozinha, mas vocês vão ver daqui a alguns segundos eu mexi nessa mão porque simplesmente não dava. Eu vi, e essa mudança da mão foi graças à famosa técnica que eu já falei algumas vezes aqui no canal de dar um tempo do desenho. Essa técnica é muito boa. Você está desenhando ali há algumas horas no desenho, descansa, velho, vai passear. E quando você voltar, aí eu arrumei o braço, tá vendo? Eu ajustei a perspectiva. Porque se o olho fica viciado naquela tela que você está desenhando há muito tempo, né? Você está olhando para aquele desenho ali há muito tempo, e você começa a ignorar automaticamente alguns defeitos. Se você sai, vai passear, vai viver sua vidinha e depois você volta, você percebe ali aqueles defeitos que estavam gritantes. Outra coisa que ajuda também é você dar um zoom out, ou seja, você diminuir o tamanho do desenho e olhar de longe, né? Como se fosse, tem um nome, a figura dele, sabe? O shape dele visto de longe, grita alguns defeitos que de perto, né, no zoom in, você não vê. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, meus amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Estarei sempre aqui para poder, no que eu puder também, né, ajudá-los. Muito obrigado.